Graça e paz, muito bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, o nosso início de novo dia, através de sua poderosa palavra. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, verso 7 em diante, nos traz uma história muito interessante, um comportamento de Paulo que nos ensina muita coisa. O texto diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que já havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Bom, vamos ver se a gente primeiro entende a história, A história é a seguinte: Paulo, ele está ministrando, está pregando, e o culto demora. A ministração, ela se alonga, a ponto de alcançar a meia-noite, e um determinado jovem, chamado Eutico, o local devia estar cheio, Porque esse cidadão senta na janela. E ali na janela ele é tomado por um sono profundo e ele acaba despencando daquela janela. Gente, infelizmente ele cai morto. Lá no chão, aquele homem, aquele jovem está morto. Acabou o culto, imagina a cena. Paulo, obviamente, desce, o texto vai dizer lá na altura do verso 10 que Paulo, ele desce daquele andar e vai até o térreo onde o jovem caiu. E é interessante notar, e é aí que eu quero explorar essa frase. Vamos orar esta frase, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, aquele jovem Eutico, e abraçando-o. E eu repito, abraçando-o. Eu não percebo Paulo aqui nem colocando aqui a mão dele, fazendo uma oração, levantando aqui a voz, porque eu repreendo esse espírito de morte. Não que isso seja errado, ele poderia fazer isso tranquilamente, mas eu aprendo tanto com a postura de Paulo. Eu penso que às vezes a gente tem que descer do nosso pedestal, do andar do nosso orgulho, e abraçar mais, amar mais, se importar mais, porque abraços curam. Na verdade, olhando para esse texto, eu percebo que abraços ressuscitam pessoas. Aqueles que estão mortos, inclusive em pecados, Pessoas que estão desgarradas, pessoas sem esperança. Às vezes o que elas precisam não é de um sermão nosso dizendo como nós somos espirituais, mas elas precisam de um abraço, elas precisam de uma demonstração de amor por pessoas que de verdade se importam. E hoje eu gostaria de orar por você, para que você seja essa pessoa que se importe de verdade com o outro. Pai, obrigado, Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, como sempre fazemos aqui pelas manhãs, e oramos, meu Deus, por aqueles que estão mortos em seus pecados, estão separados do Senhor, estão distantes da presença do Senhor, e nós oramos porque queremos ser, todos nós, um canal de graça, de bênção e até de ressurreição, de vida na vida daqueles que estão caídos. Usa, meu Pai, a nossa vida para a tua glória. Oramos e te agradecemos. Amém.